Bom dia, senhoras e senhores. Good morning, ladies and gentlemen. Buenos dias, senhoras e senhores. É com muito prazer que nós estamos retornando agora com a segunda sessão, terceira sessão de palestras, segunda sessão de palestras especiais. Tivemos alguns problemas agora em relação aos links de transmissão, mas, infelizmente, em computação, a gente está sujeito a uma série de problemas que, no presencial, nós não teríamos esses problemas, mas, infelizmente, ocorrem e nós pedimos desculpas, mas vamos continuar, isso não vai apagar o brilho do nosso simpósio, do nosso evento. Hoje nós teremos aqui, nessa palestra, nessa sessão especial, o professor Cosimo Palladiano e a professora Maria Cândida Seabra. Tá? Vou fazer uma pequena apresentação, iniciando com a professora Maria Cândida. Professora Maria Cândida de Seabra, professora de língua portuguesa da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Letras. Possui graduação em comunicação, graduação em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em língua portuguesa e doutorado em linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais também. Pós-doutorado pela USP, com supervisão da professora Maria Vicentina Dick, pós-doutorado também pela Unicinos, com supervisão da professora doutora Maria da Graça Klinger. Temos também desenvolvimento de uma pesquisa linguística, teórica e descritiva, as perspectivas sincrônicas e diacrônicas com ênfase em onomástica. Foi coordenadora do GT de Lexicologia, Lexografia e Terminologia da ENPOL, líder do Grupo Mineiro de Estudos do Léxico, pesquisadora também do Grupo CNPq, Núcleo de Pesquisa em Linguística Histórica, Cartografia Histórica do Brasil, Toponímia, Patrimônio Cultural e Educação, Grupo de Estudos do Léxico e Narrativo da Amazônia Legal, e coordenou o projeto Atlas Toponímico do Estado de Minas Gerais. Membro do Conselho Curador do Centro de Memória da Faculdade de Letras da UFMG e diretora do Centro de Documentação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas. O professor Cosimo Palladiano, professor emérito da Sapienza University of Rome, Itália, e é o chair por parte da União Geográfica Internacional, da Comissão Conjunta da Associação Cartográfica Internacional e da União Geográfica Internacional em toponímia. Nós vamos começar com a apresentação do professor Cosimo Palladiano. Em seguida, a professora Maria Cândida irá fazer a sua apresentação. E depois nós teremos, então, uma sessão de perguntas para serem apresentadas aos dois apresentadores. Cosimo, nice to see you here. Paolo. Please, I try to share the screen. Okay, now you Tela share. novamente agora. Sim, por favor. Está impossível compartilhar? Aumenta a sua tela, aumenta o seu PowerPoint. Ana, você pode colocar o meu PowerPoint? Porque para mim é difícil. Só um instantinho, vou fazer isso. Você pode aumentar a sua tela. Share screen. Yes, enlarge your micro. PowerPoint. É impossível aumentar. Aumente a tela. It's possible. Not with me.
No. Not possible. In the up in your right. No, the right. In the square, up in the right. No. Please, the upper part of the screen, Yes. right? Where you see home, can you see home? Home. Written home, then follow to the right. In the upper right-hand corner, The corner. upper right-hand corner, up there, In you'll see a square. I cannot see. in your micro in PowerPoint screen. Look at this PowerPoint Please. screen. Yes. The upper right-hand corner. Right Eu corner. posso tentar colocar o... Ele tá com uma versão nova que não chegou aqui para mim. It's possible. Eu posso compartilhar Não. aqui. Sim, Oh, yes. Okay. Mhm. é porque essa é uma versão. Yes. Okay. Distinguished You colleagues. have the floor. Ok, por favor, mutem seus microfones. Vamos lá. Vocês conseguem me ouvir? Ele está perguntando. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ladies and gentlemen. Ok, então, senhoras e senhores, os conceitos de redução, a definição atual de mapa geográfica diz que ele é um desenho reduzido, simbólico e aproximado de parte ou toda a superfície da Terra. Os conceitos de redução e aproximação são claros. Na verdade, se deve à impossibilidade de reproduzir uma área que provavelmente é muito maior em uma folha pequena. A aproximação se deve à necessidade de usar artifícios para desenhar uma superfície curva em um plano. A redução é solucionada por meio de um sistema de redução chamado escala, enquanto que a aproximação é resolvida com um sistema de projeções. Tanto escala quanto projeção podem ser muitas, mas acima de tudo, as projeções tendem a limitar a aproximação, mas não podem ser completamente eliminadas. A velocidade de um avião em voo deve ser calculada em relação à curvatura da Terra, portanto, a velocidade é calculada no chão. A rota de um navio ou um avião segue a linha de Rumb, ou linha loxodrômica, que é uma linha curva dupla que cruza os meridianos virtuais sempre no mesmo ângulo. A linha de Rumb é reproduzida como uma linha direita nos mapas da projeção de Mercator. Os mapas topográficos são baseados em uma elaboração desta projeção. De modo semelhante, se eu medir a distância entre os dois pontos A e B em um mapa, eu tenho que levar em conta que a distância real no chão é diferente devido à curvatura da Terra. Essa simples observação contesta os que pensam que os mapas não dão informações precisas. Eu me coloco aqui como um defensor dos mapas geográficos, levando em conta o simbolismo através do qual podemos ter informações muito úteis sobre o território. Como temos inúmeros documentos de vários períodos do passado, somos capazes de ouvir o que os mapas querem nos dizer, não somente sobre o território, mas também a respeito das relações entre cartógrafo, designer, cliente, proprietários, etc. Na verdade, o mapa geográfico não está livre das contaminações ideológicas, muitas vezes identificáveis nos escritos e desenhos que aparecem principalmente na forma como são escritos, nos caracteres e também no tipo de impressão. Os mapas ptolomaicos preservados na Biblioteca Apostólica do Vaticano mostram alguns nomes de lugares e regiões, como no exemplo repostado e estudado por mim do mapa da palavra do Urbinas Grecos 82. Não entrarei na discussão sobre os mapas ptolomaicos e se eles datam da época de Ptolomeu
ou de depois disso. No entanto, a data do código, que é uma cópia de um original, data dos séculos 11 ou 13. Os mapas ptolomaicos contêm muitos topônimos, nomes de rios, montanhas, povos e regiões. As regiões estão escritas em letras maiúsculas porque o autor quis dar muita importância a elas. No lado direito do mapa aparecem os diferentes climas. A tábula Peutingeriana é uma cópia de um antigo mapa romano que mostra as rotas militares do Império Romano, com partes escuras e difíceis de ler. É um mapa itinerarium pictum, ou seja, um itinerário pintado que relata uma série de informações como as rotas das estradas romanas, os nomes dos lugares e as distâncias em quilômetros romanos entre vários pontos de interesse. Na seção apresentada aqui, podemos ver a região da Puglia, chamada na época de Calábria, a região da Calábria, então chamada de Bruttium, a região da Sicília, a península dos Balcãs, com a Grécia e parte do norte da África. Os nomes das regiões são claramente distinguidos em vermelho. Os trechos das estradas com as distâncias em milhas, os nomes dos povos, das aldeias com as vinhetas, os nomes dos rios e águas interiores, os nomes das cadeias montanhosas, todos estão bem indicados. Cores e personagens de escrita distinguem os diferentes elementos do mapa. Nos tempos medievais e modernos, os mapas escritos e com desenhos ilustravam lendas e eventos geralmente referentes a crenças religiosas. O planisfério, aqui nós podemos ver os nomes dos rios também em vermelho e verde. Vocês veem aqui a parte do centro, o mapa está orientado do leste para cima, e vocês podem ver essa parte aqui da fronteira e essa parte redonda nessa outra parte aqui. A escrita está aqui. O planisfério bordiano é rico em escritos de diferentes corpos. De acordo com o uso do mapa, na época, ele está orientado do sul para cima. Os escritos indicam nomes geográficos, mas também lendas e histórias. O mapa Framauro tem as mesmas características. O mapa é orientado do sul para cima. Nesse centro aqui, vocês podem ver alguns mapas manuscritos também, e os rios Nilo, e como são regionais, que vocês podem ver. Alguns mapas manuscritos publicados por Paulo e Mário Cartaro pertencem à segunda metade do século XVI. Nos mapas, em preto, os nomes dos lugares são escritos com o mesmo estilo e corpo. As fronteiras das regiões são traçadas com linhas marcadas. Nesse período, alguns mapas listam os fogos ou incêndios, fires, para cada lugar por razões fiscais. Esses fires correspondem ao número de famílias sujeitas à tributação. Multiplicando por 5 ou 5,5 os números de fires, podemos obter o número de habitantes. Os mapas do registro das terras alexandrinas são interessantes como contribuição para a manutenção das estradas consulares. Os nomes dos lugares são marcados pelo desenho da vinheta das aldeias. Os cerca de 400 mapas de aquarela foram coletados pela Presidência das Estradas entre 1660 e 1661. O conteúdo e estilo dos escritos nos mapas modernos do Atlas é completamente diferente. Até o final do século XIX, todas as terras haviam sido exploradas, pelo menos em termos gerais. A Antártida foi reconhecida como um continente em si e não como parte do grande continente do Sul desenhado no Atlas do século XVI, como o de Ortels em particular. Mas uma edição de 1912
do grande Atlas de Stiller ainda carrega a inscrição Unerforschergebiet, ao mesmo tempo da expedição de Roald Amundsen ao Polo Sul. Uma especificação, o mapa dos Estados Unidos e do Canadá, no mesmo Atlas, não faz uma grande distinção entre os escritos de nomes de lugares, exceto para alguns casos, sem distinção entre eles, segundo a população, importância, etc. Os nomes dos relevos não estão indicados. Uma melhor especificação dos nomes dos lugares está no mapa da Ásia, com a indicação dos nomes dos locais segundo a população da legenda. A especificidade de alguns atlas permite distinguir os tipos de nomes geográficos com o tipo de escrita. Os atlas turísticos, econômicos, físicos e regionais prestam mais atenção à distinção das tipologias da escrita. Um tipo particular de mapa é o das línguas, com indicações escritas e cores diferentes e uma tabela de tipos e subtipos linguísticos. O mapa atual mostra a área das línguas pápuas. O mapa atual da Sardenha mostra com símbolos a diferente força de atração dos lugares. Os mapas náuticos medievais, as cartas de navegação, são marcados por uma série de rotas que começavam nas principais direções dos pontos cardeais, de acordo com a bússola. Como sabemos, a agulha magnética aponta para o Polo Norte magnético. Os escritos dizem respeito apenas aos nomes das cidades costeiras. Hoje, as cartas náuticas estão repletas de informações necessárias para a navegação, como a direção da rota, as particularidades eminentes da costa e as características do fundo do mar, como profundidade e litologia. Os mapas topográficos modernos são ricos não apenas em símbolos gráficos, mas também em cores com a legenda apropriada. No entanto, o mapa topográfico em larga escala é um recipiente asséptico de diferentes informações. Muitas vezes as informações não são o resultado de uma escolha, que é implementada e pode ser implementada cada vez mais nesses textos. Como é óbvio, nos mapas topográficos existe uma certa distinção desses textos. Por exemplo, os nomes de rios e pântanos, sistemas montanhosos, lugares e assentamentos dispersos são nomes com diferentes escritos ou textos. Se quisermos que os mapas geográficos modernos, incluídos nos atlas, que eles falem, um banco de dados contendo uma grande gama de informações, incluindo endônimos e exônimos, deve ser construído de acordo com a padronização e romanização dos nomes geográficos, segundo as regras estabelecidas pela UNGENG. É claro que não estou falando de um atlas de papel, mas estou falando de uma série de mapas interativos que podem ser atualizados online para serem consultados no computador. E com isso eu gostaria de enfatizar a importância dos textos nos mapas geográficos, que geralmente estão relacionados a símbolos religiosos, artifícios, também são ideológicos, culturais, científicos, símbolos também ecológicos, que dizem respeito à estratificação das nossas identidades. Todos esses elementos estão concentrados nesses topônimos, as identidades que estão sendo mencionadas nessa conferência, especialmente por vários, mas também devem estar aí, especialmente nessa época de globalização e outros movimentos. Elas devem coexistir pacificamente umas com as outras,
e, idealmente, devem ser indispensáveis para a identidade. Muito obrigada. Thank you so much, Cosimo, for your presentation, a very interesting presentation. Muito obrigado pela palestra, Cosimo, foi muito interessante. And we follow with the presentation of Maria Vamos seguir Cândida. agora com a apresentação da Maria Cândida. Maria Cândida, você tem a palavra. Por favor, então, a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou abrir aqui. Aí. Estão vendo a tela? Ok, estamos. Bom dia. Eu queria cumprimentar a todos, em especial a comissão científica, a coordenação do simpósio. É uma honra estar aqui e gostaria de agradecer ainda o convite do professor Paulo Menezes. É um prazer estar em um evento, né, que reúne tantos especialistas e poder aprender cada vez mais sobre a toponímia. Bom, a minha fala vai se dar em três momentos. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre o nome próprio de lugar, eu vou falar como uma linguista, porque a gente percebe, né, no estudo da toponímia essa intertextualidade, então nós temos vários quadros teóricos. Eu vou expor aqui como nós estamos trabalhando aqui no Brasil, né? E é claro que muito do que eu vou falar vai ao encontro do que está sendo falado e muitas outras coisas também se diferenciam. Depois vou trabalhar um pouquinho sobre a variação e a mudança linguística, que é a área de pesquisa com a qual eu trabalho na UFMG. E depois, como que nós estamos trabalhando para organizar as fontes documentais para a toponímia histórica. Bom, o nome próprio de lugar, eu vou começar trabalhando com a questão da estrutura do topônimo, né? Então, nós temos o termo genérico, como já foi mostrado aqui em algumas falas, e temos o termo específico, que é o topônimo propriamente dito. Então, o topônimo é o nome próprio dado ao nome genérico, né? Então, o topônimo ele vai individualizar um determinado acidente geográfico. Então, o conjunto, né, do nome genérico mais o nome próprio é o que nós chamamos de sintagma toponímico. Então, a gente entende-se, né, que os nomes próprios eles integram um campo muito mais amplo da língua, né, porque ao mesmo tempo que eles ampliam o significado, eles dão visibilidade a um determinado acidente geográfico, ele particulariza aquele lugar. Então, ele constrói identidades e consciências, porque, ao ser nomeado, sabemos que muito da vivência do denominador é colocado naquele novo nome, naquele batismo de um determinado lugar. Então, ao nome comum ou geral, cabe a designação genérica, porque se empregam para nomear todas as coisas de caráter coletivo. Então, é o acidente, né? Então, ainda que essa designação genérica, né, se remete ao mundo real ou ao mundo imaginário, é consensual que nem a todo nome genérico cabe uma designação individual, ou seja, um nome próprio, né? Entretanto, essa designação específica ou individual tem chamado a atenção de estudiosos desde a antiguidade, principalmente quando se refere à nomeação de pessoas e de lugares. Então, o termo genérico mais o termo específico, como eu já falei, constitui o sintagma toponímico. Mas, como língua, né, a gente sabe que a língua é viva, nada é estacionado, então pode ocorrer o processo de toponimização. Então, aquele sintagma toponímico, né, que era composto de um termo genérico específico, ele se transforma em um topônimo, como é o caso de Rio de Janeiro.
né? Então, o local, né, tem uma denominação, o caso aqui do exemplo que eu estou trazendo é o Rio Vermelho. A motivação do vermelho foi devido à questão das águas barrentas do rio, e então esse cromotopônimo, né, relativo à cor, aí deixa de ser a motivação, e a cidade adotando esse sintagma toponímico aí como nome, o nome do rio, né? Quer dizer, a gente vai ter um hidrotopônimo. Então, esse nome vai se espalhando, a gente passa a ter bairros, a gente passa a ter comércios, e então o nome ele vai adquirindo uma força e uma robustez, né, e vai se transformando. Então, esse processo de toponimização é um processo extremamente produtivo na língua portuguesa. Então, os estudos onomásticos, de um modo geral, e de um modo particular, a toponomástica ou a toponímia, que eu faço uma diferença, embora a toponímia e toponomástica sejam usados como sinônimos, há uma recomendação desde 2011 pelo Conselho Internacional de Onomástica de chamarmos toponomástica a área e toponímia ao conjunto de dados. Mas nós ainda aqui no Brasil e em alguns outros, em vários países também, há ainda as duas constituem sinônimos, né? Mas é uma área que é reconhecida pela linguística histórica como meio importante de investigação linguística e também cultural, né? Aqui eu quero deixar claro que o que estamos considerando cultura é um conjunto de ideias, tradições, conhecimentos e práticas sociais projetadas na língua de um povo. Sobre esse sintagma toponímico, nós podemos dizer que o topônimo vinculado ao termo genérico, né, ao acidente, ele revela dados do povo denominador, que as variantes lexicais, elas refletem muitas vezes a fala, né, desse povo, e elas são importantes para a gente traçar áreas dialetológicas de um determinado território. E os sintagmas toponímicos já estabelecidos e cristalizados, eles vão fornecer dados ao dialetólogo sobre a permanência de traços arcaizantes na língua. Então, aí nós podemos entrar, por exemplo, com arroio, como val, como saco. O val, por exemplo, é um nome hoje que está cristalizado. O que nós temos marcando no território como topônimo, eles já existem, mas não é um nome que tem uma vitalidade no nosso mundo contemporâneo. Então, uma outra coisa que a gente deve prestar atenção no topônimo também, ainda mais em um país do tamanho do Brasil, é a questão do que aquele topônimo quer dizer. Por exemplo, se eu tenho Paraná, Rio Paraná, né? Na região sul do Brasil, eu vou ter o Paraná como um termo específico, como também o estado do Paraná. Mas se eu vou para o norte do Brasil, eu vou encontrar o Paraná como um termo genérico, né? Então, a gente tem ele como um acidente geográfico na região norte do Brasil, e ele é um termo definidor de cadais ou braços de rios. É um nome de origem tupi, é um pouco questionado também, o Navarro, em seu dicionário, ele diz que é um termo da língua geral, amazônica, mas é um termo definidor de braços, ou de canais ou braços de rios. Então, a gente tem o Paraná Abacaxis, que é um rio no Amazonas, o Paraná Acará, Acará aí é um peixe, né? Quer dizer, um rio do peixe no Amazonas, o Paraná Bogari, que é uma planta, o Paraná Orariá também é uma planta, o Paraná Ouro, aí nós vemos a palavra aí, o acidente na língua tupi e o ouro na língua portuguesa, um sintagma híbrido. O Paraná macueira também, que deve ser uma variante de macura, que é um gambá naquela região amazônica, mas é algo que tem que ser mais detalhado ainda. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o Paraná como nome próprio em uma parte do nosso país, nós temos o Paraná como termo genérico em outra parte. Então, os nomes, eles
eles são realidades naturais, eles são realidades idealizadas, né? Eles estão ligados à atividade mental, por uma atividade mental dos homens, eles se referem a realidades extralinguísticas, então eles se referem a entidades da natureza e da cultura, daí ser uma área de intertextualidade, né? Os nomes próprios, né, os topônimos, eles têm significações que extrapolam as características linguísticas, eles refletem a história, a cultura, a religiosidade de uma comunidade. Por exemplo, se eu chego no Rio e eu falo em estiva, eu provavelmente estou ligando à atividade portuária. Se eu chego no estado de Minas, se eu chego no interior do estado da Bahia, em Goiás, se eu falo em estiva, eu estou dizendo de uma ponte de madeira feita sobre uma área barrenta, uma ponte improvisada para passar. Então, essa vai depender da história de um grupo, né? Então, a questão da intertextualidade, ela é muito importante. Bom, se ela é importante, cabe ao estudo do toponímio estudar a questão da variação. Por quê? Porque o topônimo, ele possui essa dupla dimensão, ele tem uma memória espacial, né? Ele se refere a um determinado lugar, e ele tem uma memória toponímica. Ao se dar nome a um lugar, ou batizar um lugar, aquele lugar passa a ser um referente e o nome fica gravado, né? Existe uma motivação, atrás dessa memória toponímica que quem trabalha com a toponímia vai buscar, né? Agora, o topônimo ele está sujeito às consequências do tempo, às influências, às modificações, ao desaparecimento de seu significado original, porque as pessoas, a sociedade vai mudando, né? As pessoas, a palavra vai adquirindo outros significados, e o que o topônimo significa, muitas vezes ele escapa à memória do povo. Né? Aqui no Brasil, nós podemos pensar muito nessas questões dos nomes de santos, porque os nomes de santos, não necessariamente eles indicam só a religiosidade das pessoas. Era muito comum também, nós temos muito São José aqui, que era, na época do período colonial, que era referente a Dom José, uma homenagem ao Dom José. Né? E aí, com o passar do tempo, as pessoas se esquecem disso, e o São José passa a ser o padroeiro daquele local, né? Daquelas cidades. Então, como parte integrante da língua, o topônico está sujeito a variações decorrentes das excitações, né? Das diversas formas mesmo de falar de um vocábulo. Então, essas variações podem ser regionais, elas podem ser temporais, depende muito. Então, só para exemplificar aqui esse quadro aqui, nós temos em mapas contemporâneos do IBGE, né, do século XX, o topônimo em Minas Novas, são 3 cidades de Minas, Berilo e Chapada do Norte. Então, voltando no passado, em formas pretéritas, no século XVIII, Minas Novas se chamava Vila do Fanado. Por quê? Porque as pessoas que foram atrás do ouro nessa região, elas não acharam aquilo que elas estavam procurando. Então, o fanado aí seria aquilo assim, no sentido de enganação, não encontrei aquilo que foi procurado. Depois, os sertanistas, né, voltam à região, e aí voltam já com a Nossa Senhora do Bom Sucesso, né, pensando, porque referia-se a uma irmandade, né, que o padre Faria trouxe para Ouro Preto, e na época se falava, não, quem tem a Nossa Senhora do Bom Sucesso como protetora encontra ouro. Voltaram, e o lugar passou a ser chamado Vila do Bom Sucesso. E achando aquilo que procuravam, né, na época, o ouro, o nome passa a ser Minas Novas, porque a região ela era uma região mais distante das Minas Velhas, que se refere à região aqui de Ouro Preto, Mariana, Sabará. A água suja também. A água suja não era porque a água não era boa, mas era uma água lameada, era uma água onde havia muito garimpo, mas ninguém quer morar num lugar sujo, mas era uma referência. Então, a água suja continuou no século XIX, e no século XX o nome foi alterado para água limpa,
e, posteriormente, para berilo. Então, no século XX, essas duas formas ocorrem. A gente tem ainda berílio e água limpa. Só que, na medida que as pessoas vão envelhecendo, os mais novos adotam o novo nome, então se mantém berílio. A chapada se refere também a um acidente geográfico e a gente vai ter o Chapada do Norte para diferenciar de outras chapadas. Então, o Dosat, e já em 1926, quando ele estudou a toponímia da França, ele falava que os nomes, ele identificava as mudanças do nome de lugar, e ele falava em dois tipos de mudança, a mudança espontânea e a mudança sistemática. Então, a mudança espontânea é como essa de água suja para água limpa, que as próprias pessoas vão revisitando o lugar e vão mudando o nome. Né? Lá na Europa, ele falou sobre questões de invasões. Né? Agora, em relação à sistemática, é quando uma autoridade impõe. E isso é algo assim que a gente vê muito aqui no Brasil. Né? E muitas vezes há algum nome bonito que foi motivado, mas como a política, né, ela quer agradar, os políticos querem agradar alguém ou uma parte da sociedade, eles alteram o nome. Um exemplo aqui é o município de Bueno Brandão, no sul de Minas. Bueno Brandão foi um político, ele não era da cidade onde ele denomina, onde hoje ele é topônimo. O lugar se chamava Campo Místico, foi um lugar, o nome dado por um frei, um padre, um religioso que chegou e achou belo o lugar, e hoje o nome passou a ser o nome de Bueno Brandão. Então, isso acontece muito, como acontece em aeroportos e outros lugares. Então, os olhares de um pesquisador voltado, né, para o topônimo, para onomásticas, podem ser múltiplos. Então, a gente observar a toponímia sob essa perspectiva sincrônica e observar sincronias passadas, fazendo vários cortes para realizar um trabalho diacrônico, é algo muito salutar, né? Então, mas para fazer uma pesquisa desse tipo, a gente precisa ter assim documentos, a gente precisa ter dados, porque a toponímia ela é cheia, a pesquisa toponímica é cheia de emboscadas. Então, eu vou para a terceira parte, que é a organização dessas fontes documentais para o estudo da toponímia histórica. Então, os estudos toponímicos, principalmente esses históricos, eles demandam pesquisas abrangentes. Por isso, a gente não pode abrir mão de informações que possam facilitar o nosso acesso ao passado. Então, quando a gente fala em acesso ao passado, os mapas são os primeiros que nós lembramos. Mas nós temos, né, uma dificuldade muito grande na leitura dos mapas também. Esses dois mapas aí, de Minas, né, que foi um trabalho realizado pela Márcia Santos e por mim, que nós construímos, e o professor Antônio Gilberto Costa também, Centro de Referência de Cartografia Histórica da UFMG, mas a gente sabe que fazer a leitura desses mapas antigos é muito complicado. E mais complicado ainda é a correspondência exata do local que está nesses mapas com os mapas contemporâneos para saber se são formas pretéritas ou não de um determinado lugar. Né? Então, requer, né, esse tipo de pesquisa, requer um trabalho paleográfico, requer uma leitura paleográfica. Então, em alguns desses mapas já foram analisados e estão nesse repositório de dados, o endereço está aí, sobre a toponímia histórica de Minas. Então, são nomes levantados e esse trabalho de comparação de se aquele topônimo corresponde a outro, já foi realizado e hoje facilita muito o nosso trabalho. Outra coisa também que nós temos nos mapas e que interessa muito a linguística são as abreviaturas. Né? Então, aí nós temos a passagem da Barra, né? Nós temos ainda um galicismo passagem. O passagem ainda não está portuguesado, né? Que seria passagem. Regimento de Jurueca, quartel de, né? A variação de Santa Ana e Santana. Então, isso interessa muito ao filólogo, interessa muito a quem trabalha com a paleografia também. Então, para o toponimista, esses mapas antigos,
Eles constituem importantes documentos de consulta, uma vez que restringem formas antigas de língua, possibilitando estudos comparativos que podem apresentar variações e mudanças toponímicas ocorridas em determinado território. Eu estou focando aqui principalmente quem trabalha com toponímia sob esse viés da língua, né, linguístico. Espera que está travado. Travou aqui, só um minuto. Então, em se tratando de pesquisas diacrônicas, é necessário que o estudioso se ancore nesses estudos filológicos, né, que é um conhecimento importante para a leitura de manuscrito, constituição de corpora históricos, como também para comparar, explicar e analisar esses dados, né? Então, isso é interessante, porque com os documentos antigos, nós conseguimos discutir aspectos sociais, históricos, cognitivos, culturais e ideológicos. Então, para isso nós precisamos de quê? Nós precisamos da linguística histórica, nós precisamos da filologia. Porque quando pegamos um documento antigo e esses documentos trazem traços preciosos para os estudos da toponímia, o ideal é que a gente contextualize aquele documento. Quem foi que escreveu aquele documento? Quando que foi? Saber se o documento é autógrafo ou apógrafo, se quem escreveu aquele documento é o mesmo que ditou, né? Porque se uma pessoa ela tem há diferenças de grafia, principalmente em períodos antigos em que havia uma oscilação da ortografia. E aí nós trabalhamos, né, aqui em Minas com alguns pressupostos norteadores da edição facsimilar diplomática e interpretativa, porque a gente procura interpretar algumas coisas. Por exemplo, esse documento aí se refere, ele é da Câmara dos Vereadores, da cidade mineira de Santa Bárbara do Mato Dentro. Então, quando se instalou a Câmara dos Vereadores em 1840. Então, é um documento que ele foi escrito pelo secretário, que é o Maximiano, mas ele foi ditado por Manuel José Pires. Quer dizer, há aí uma diferença, né? Será que a pessoa que escreveu conseguiu captar aquilo, né, que o outro estava dizendo? Outros documentos que são preciosos, um estudo assim que a gente está começando a desenvolver, diz respeito a esses endereços, né, a essas localidades de estações ferroviárias. Em uma época que o Brasil ainda dependia muito, né, dessas estradas de ferro, a gente não encontra, por exemplo, a cidade de Aimorés, em vez de termos Minas Gerais, nós temos Estrada de Ferro Vitória Minas. Então, Estrada de Ferro Vitória Minas ela vai ser uma referência para aquele determinado município. Aqui nós temos um outro também de 1917, né? A São José de Barra Longa, em vez de falar Estado de Minas, é Estação do Chocotó. Aí a gente encontra o Chocotó, um termo indígena aí do ramo Macro-G, né? Estrada de Ferro Leopoldina. Então, são assim, etiquetas, são pedacinhos de lugar, nomes, né, que que possibilitam não só a linguística, mas também a antropologia, a geografia, a história, há várias áreas que ali nós temos uma pista, né? Porque o nome de lugar, você não vai dar o nome de lugar se você referindo, por exemplo, a uma tribo que é do ramo Macro-G, se lá não existisse aquilo, né, aquele grupo. Então, aqui nós temos também um documento, esses documentos pertencem ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, um documento também de 1917, é uma carta direcionada a um deputado, o deputado, na época, né, era o Nelson de Sena, dizendo, eu tenho presente sua carta de 10 do corrente, na qual me pede a mudança do nome da estação de Barra Longa na rede fluminense, visto essa existir no estado de Minas, localidade de igual nome.
né? Então, aí nós vamos ter a história, né? Por que determinado nome mudou, né? O que estava por trás disso. E muito interessante também, né? Esse também é um outro documento, o documento é do padre Pedro Vidigal. Esse padre, ele nasceu numa cidade que se chama hoje Presidente Bernardes, mas que se chamava Calambau. Calambau é o nome indígena, e a cidade está situada no lugar do rio Piranga, onde o rio faz curva. Então, o nome Calambau significa naquele lugar que a rua faz curva. Então, ele escreve uma carta ao diretor do Museu da Inconfidência, que era um padre, e ele tinha uma força muito grande na questão da igreja, e ele fala, olha, no meio dessa semana eu irei a Calambau assistir à instalação do município de Presidente Bernardes. Quer dizer, houve a mudança, tirou o Calambau, que foi o nome do século XVIII, no início da povoação, e colocaram o nome do Presidente Bernardes. E aí ele já fala, ó, também a bajulação tem suas razões que a razão desconhece. Era só o que faltava. Então, ele fala, já não se tem mais no Brasil o amor ao passado, à tradição. Então, espero que a autoridade eclesiástica mantenha o velhíssimo nome da conceituada paróquia. Quer dizer, o nome ia ser mudado, né, no nível assim, municipal, mas a paróquia, o padre pedia que se conservasse o nome antigo da paróquia. Então, ele fala, com engenho e arte, o prezado cônego poderá escrever uma bonita carta abordando o assunto. E ele com essa carta, ele propunha colocar num jornal, né, para falar que ele não estava sozinho nessa luta. Então, ele continuando a adulação a sair triunfante nesse setor histórico e geográfico, dentro de pouco tempo, Mariana será Gomes Freire, ou Celso Mota. Ouro Preto será João de Paiva, e Barbacena será Padre José. E o seu Rio Doce, que era onde o cônego nasceu, será Dom Elvésio. Quer dizer, era substituição de nomes por nomes de pessoas, né? E sobre esse lugar Calambau, é muito interessante, porque sai uma reportagem no jornal aqui em Minas, o jornal Estado de Minas, um dos principais jornais que nós temos aqui, falando dessa mudança, porque sempre costuma haver plebiscito. E os jovens lá gostam muito do nome Calambau, é uma coisa até interessante, porque ao mesmo tempo que tem uma geração que costuma criticar muito, uma geração mais nova quer, né? E há um senhor lá, né? E esse senhor foi colocado na reportagem, ele fala assim, eu nasci em Calambau em 1941. Eu casei em Presidente Bernardes em 1954. Eu fui gerente do banco, a Caixa Minas Caixa, em 1986. E agora ele volta para Presidente Bernardes. Quer dizer, ele foi Calambau, voltou para Presidente Bernardes, depois voltou para Calambau, agora é Presidente Bernardes, e as pessoas ainda não se aquietaram quanto à questão dessa mudança do nome. É interessante a gente observar em documentos antigos também, como nesse documento, no mesmo documento, timbrado, não é nem manuscrito, é timbrado, nós vamos ter São Sebastião da Cachoeira Alegre e lá em cima Cachoeira Alegre, né? É claro que aí nós vamos ver uma variação. Então, nesse período aí, que é 1913, a gente já vai ver que já havia essa variação. Então, os documentos nos dizem muito sobre a toponímia. E isso a gente consegue, né, nós conseguimos fazer, estamos trabalhando muito com isso, além de separar, escanear esses documentos relativos a cada cidade mineira, a gente fazendo uma pasta para depois, a ideia é colocar isso em um site depois, mas a gente pode observar, por exemplo, o topônimo Acaiaca, nós vamos ter Capela do Obá, em 1770, depois São Gonçalo do Bar, depois o Bar do Furquim, depois a Caiaca. É interessante que o nome Obá é muito forte na região, e o São Gonçalo continua como padroeiro da cidade, mas o Acaiaca foi um nome trazido por um engenheiro da cidade mineira de Diamantina, não quer dizer que teve índios lá, acaiacas nessa região,
porque o índio que na região que havia era do tronco macro-G, não era do tronco tupi. Mas trouxe esse nome a caiaca, que se refere a uma árvore, que esse engenheiro achava bonito e quis levar esse nome para a extração de ferro. Então, assim, a toponímia é cheia de emboscadas, né? E os documentos antigos nos ajudam muito a entender. A gente vê, por exemplo, Barra Longa, nós vamos ter desde documentos Barra do Gualacho do Norte, o São José da Barra, mas é o São José para agradar o rei, né? Depois Barra do Coronel Matias Barbosa, que é o bisavô da esposa do Conde de Linhares. Depois Barra dos Gualachos, voltando ao grupo étnico da região, a chegar a Barra Longa. Um outro nome também que não é nada transparente é o Bonito. Né? O Bonito, né, que é um povoado nessa região, não é porque o lugar é bonito, é devido ao sobrenome do Francisco Lopes Bonito. Então, desaparecendo, né, essa memória toponímica aí, né, a memória espacial está lá, o lugar se chama Bonito, mas a memória toponímica desaparece. Então, a gente tem hoje só o Bonito. Bom, encerrando, seria imprudente, mesmo para um especialista, abordar a pesquisa etimológica de um nome de lugar contando unicamente com a sua forma atual. É necessário voltar ao passado e estabelecer relações pacientemente com as várias formas que o precederam, até a mais antiga que a história fez menção. É claro que se nós vamos trabalhar com Atlas, isso não é possível. O Atlas ele trabalha com dados sincrônicos contemporâneos, mas à medida que nós vamos fazendo estudos mais pontuais, estudos de caso, é muito interessante que tenhamos esses registros. Então, o registro escrito de um saber linguístico é, sem dúvida, um documento histórico de relevância. Todavia, não se pode deixar que o reconhecimento de topônimos se restrinja à notação de cada palavra e seu significado. Afinal, se há línguas, há homens. E se há homens, há história. E a interdisciplinaridade, ela permite que se amplie o entendimento dessas histórias. Aqui tem as referências usadas aí e o meu contato. Muito obrigada. Obrigado, Maria Cândida, pela sua interessantíssima palestra. Eu gostaria de agradecer tudo isso que foi apresentado aos dois palestrantes, Cosimo e Maria Cândida. Tá? Cosimo nos presenteou com uma vasta apresentação em mapas antigos e como a toponímia de toda aquela área da Europa foi representada nos mapas antigos, desde as tábuas de Poitiers, os mapas de Ptolomeu. Então, foi uma visão bastante interessante, histórica, de toda essa representação. Em relação também a Maria Cândida, essa vasta pesquisa histórica que está sendo desenvolvida é fabuloso porque é um resgate de toda essa nossa história, de toda essa cultura, de todos esses elementos que colocam a toponímia como uma das, na nossa visão, ou na minha visão, não sei, uma das áreas de pesquisa mais excitantes que a gente pode ver. Né? Tem uma pergunta aqui para Maria Cândida. Qual o significado, como devemos fazer para aferir a motivação toponímica? Eu gostaria até de complementar essa pergunta, porque a motivação toponímica, a gente está muito ligado na estrutura linguística da DIC, né? Nós temos toda essa visão da motivação trabalhada pela DIC, mas a gente traduz muito a motivação como se fosse uma motivação geográfica. Então, às vezes, uma se contrapõe com a outra. Como é que você diria isso também? Pois é. Normalmente, o que eu tenho visto muito é as pessoas pegarem o nome, o que ele significa na contemporaneidade,
e dá aquele significado. Mas o nome, ele é polissêmico, né? Ele tem variações regionais, ele tem significados antigos. Então, se a gente está fazendo um atlas, né, a orientação, inclusive da professora Edic, é que se siga o significado atual. Então, para o atlas não tem como. Agora, se vamos trabalhar, se temos acesso à documentação, a gente constrói o caminho daquele topônimo. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu fiz meu doutorado, tinha um nome de uma cidade que se chama Dom Silvério. E um período pretérito ela se chamava Saúde. E com pessoas mais velhas, hoje ainda, as pessoas chamam de Saúde e Dom Silvério. Bom, se eu fosse classificar saúde, né, segundo a taxonomia da DIC, né, no mundo contemporâneo, eu classificaria como ânimo-topônimo. Mas esse saúde, eu tenho registros escritos que se referem a Nossa Senhora da Saúde. Então, é um hierotopônimo, é o nome de Nossa Senhora. Então, vai depender do foco, vai depender de que luzes o pesquisador, o toponimista, vai julgar no seu objeto de estudo. Né? Agora, interessante, há um apagamento, né? Quer dizer, as pessoas, nem todo mundo, principalmente os jovens, sabe que saúde aí se refere a Nossa Senhora. Né? Mas se a gente vai fazer um estudo histórico, a gente tem que ir às fontes. É uma questão de método. Ok. Obrigado pela sua resposta. Acho que foi bastante esclarecedora. Né? Realmente é uma busca que a gente faz. Né? Essa busca histórica pelo conhecimento de como aquele topônimo foi colocado, uma coisa fabulosa. Né? A gente vê eu gostaria até de comentar um pouco sobre isso. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma cidade, um município, denominado Varriçai. Acho que todos já ouvimos falar um pouquinho desse município, né? E o significado desse município, o nome desse município é uma coisa muito, vamos dizer assim, delicada, né? Porque era uma das estações, uma das pousadas dos tropeiros, no caminho dos tropeiros, né? E a dona da pousada, ela chamava quando o pessoal chegava com a tropa e tal, e dizia, olha, podem ficar, mas depois, quando vocês forem, ela entregava uma vassoura e dizia assim, varre a bosta e depois sai. Então, era para limpeza da área, né? E isso ficou, né? É uma das histórias, digamos assim, desse topônimo. Então, se a gente for analisar a característica do topônimo Varriçai, mas por que Varriçai? A gente quer saber o porquê daquele topônimo, por que apareceu esse nome. Então, é uma busca que é uma pesquisa muito gratificante. Me encanta muito também o estudo dessas estradas de ferro, né, das estações ferroviárias, porque as pessoas que trabalharam nessas estações, elas deram nomes àquelas estações, àqueles lugares, depois desapareceram, como é o caso do Acaiaca, que eu citei, que não integra o léxico comum da região, no entanto, está lá e virou topônimo. Entre Mariana e Ponte Nova, as estações ferroviárias, aqui em Minas, as estações ferroviárias, todas, na medida que elas foram sendo construídas, elas tiveram nomes de inconfidentes, tiveram nomes ligados a movimentos revolucionários. Então, você tem um lugar que se chama Felipe dos Santos, que substituiu Bom Retiro, que era o nome original. Então, as pessoas ficam assim, será que Felipe dos Santos nasceu aqui? Jamais, né? Foi um nome que foi dado da estação, né, que virou um lugar de referência para as pessoas, né, tomarem o trem, né,
aquilo ali foi se estendendo e foi apagando o nome daquelas regiões menores. Então, isso é muito interessante também, né? Que mostra uma outra visão, porque normalmente as pessoas que estudam toponímia, elas pensam assim, se tem o nome é porque teve aquele elemento motivador dali que é do lugar, e nem sempre. Nem sempre. Exatamente. Uhum. Ok. Eu creio que a gente não tem mais perguntas. Tá? Eu gostaria de agradecer. Thank you, Cosimo, for your speech. It's very interesting. E Maria Cândida, muito obrigado pela sua apresentação também. E vamos continuando, então, no nosso simpósio. Ok? Muito obrigado. Então, fazemos o encerramento agora dessa sessão de palestras especiais 2. Muito obrigado. Até a próxima. Eu estarei apresentando daqui a pouco um trabalho na próxima sessão oral. Manuel. Só para lembrar, né, convidar que o evento continua agora com a sessão oral completa 3. Começa às 10h40. Às 10h40. E o primeiro trabalho será o meu. Muito obrigado, então, gente. Muito obrigado. Até lá.